Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês de histórias e perrengues. Histórias e perrengues que nem sempre são histórias e nem sempre são perrengues, mas sempre são alguma coisa ali que aconteceu na minha vida e que eu quero contar para vocês. E bom, antes de eu começar ali explicando para vocês sobre o que nós vamos falar hoje, primeiro eu quero pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como muitos outros, tal. Também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitei os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo quando são na hora de criar novos conteúdos, né? E uma vez já dito isso, então vamos aí explicar para vocês qual vai ser o conteúdo do vídeo de hoje, né? Hoje eu quero explicar para vocês a história de como que eu comprei e depois como que eu vendi o meu segundo carro, né? E aí então no caso, para vocês terem uma ideia de como é que foi, né? Se vocês quiserem, vocês podem procurar aí no canal, eu também tenho a explicação de como é que foi que eu comprei o meu primeiro carro, né? E só a nível de contextualização, o meu primeiro carro eu vendi de forma particular, né? Vendi diretamente para uma pessoa, se não me engano eu até expliquei nesse outro vídeo, né? E aí então foi quando eu resolvi comprar o segundo. E aí o segundo eu não contei a história para vocês, então vou contar agora, né? O meu primeiro carro ele foi um Mobilio Spike, né? Da Honda. E eu gostava dele, né? Acho que foi um carro que, pra época, ele cabia no meu bolso e ele tinha um espaço razoável, já que eu tinha acabado de ter um filho, né? Então, pra quem inicialmente, né, sonhava em ter ali um Silvia, eu era jovem, né? Queria ter um carro esportivo, né? Um Silvia. Como é que era o nome do outro lá que eu queria? Nossa, me fugiu agora o nome. Nossa, me fugiu. Tinha um outro carrinho ali que eu achava legalzinho também, né? Que eu acho que era da Toyota. Me fugiu agora o nome. Nossa, me fugiu. Mas tinham vários carrinhos ali que eu achava legal, que eu queria ter. Mas aí foi quando isso antes de eu ter filho. Quando eu tive filho, obviamente eu comecei a pensar, tipo, preciso ter um carro um pouco mais espaçoso. E aí comprei esse que seria tipo uma minivan, né? Bem pequenininha mesmo, né? Que seria uma van compacta, né? E aí no caso então, né, depois disso, então eu já tipo, o tempo foi se passando e como é que eu posso dizer? O meu primeiro carro, eu escolhi o que eu podia comprar, tipo em questão de valores, etc tal, né? Já o meu segundo carro, eu comprei porque eu simplesmente me apaixonei, né? Eu lembro que meu primeiro contato com esse segundo carro foi assim. Eu vou adiantar já qual que era o carro, né? Eu tinha comprado uma Step Wagon da Honda, né? Comprei ele já no modelo Espada, né? Que é o modelo mais caro, né? E no caso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse carro foi quando eu fui em algum evento. Eu não lembro qual foi. É ideia da coisa louca da minha mulher, né? Ela que tem mania de tipo, quero passear pra cá, quero passear pra lá. Aí a gente foi para algum evento, algum lugar ali que tinha alguma coisa, e nesse evento eles estavam mostrando esse carro, tipo assim, sabe? É igual aquela coisa que às vezes você vai num shopping e tem ali uma concessionária que tá ali apresentando os carros e tal. Foi mais ou menos assim. Eu cheguei lá e tava lá em exposição essa Step Wagon, né? E o que eu achei legal ali foi que eu vi que eles tinham uma porta traseira diferente, que era uma porta que até então eu nunca tinha visto no mercado, em todo o tempo de carro que eu tinha, porque só até então eu já tinha dirigido meu carro por volta de 11 anos, mais ou menos, 10 a 11 anos. Eu tinha dirigido há muito tempo aquele meu carro, né? E eu nunca tinha visto nada parecido, né? Obviamente eu também tinha ali algum conhecimento sobre carros antigos, né? Carros antes do meu, né? E nunca tinha ouvido falar de uma porta daquele tipo, que é uma porta que ela abria de 3 formas, né? Primeiramente eu consegui abrir ela inteira, como qualquer porta normal, né? Que você abre assim, como um porta-mala assim, inteirão, né? E ele fica como se fosse um teto grandão para você lá atrás. Você também, eu falei que dá pra abrir de 3 formas, na verdade não, dá para abrir de 2 formas, né? Ou você abre ela como se fosse uma porta de geladeira. E ela tem uma divisão no meio, então ela não abre inteira, ela abre só metade, metade não, um pouco mais que a metade, uns 65 a 70% ela abre, né, que nem uma geladeira. E por que isso é legal? Porque
em lugares apertados, você abrir só um pouquinho ali de lado, isso facilita muito. Eu achei muito legal. Sem contar que você tinha a opção também, né, de os bancos de trás, você simplesmente jogava ele pro fundo, ele se afundava inteiro e ficava totalmente reto o chão, né, do carro. E aí você poderia, por exemplo, derrubar só um dos bancos, e aí você podia, a pessoa que senta atrás, ela podia sair por trás, porque tinha até inclusive uma maçaneta interna para você apertar o botão, abrir, destravar a porta e sair, né, por trás. Então assim, eu achei isso muito legal. Quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, que carro legal, que sistema interessante, gostei. E logo depois daquilo eu fiquei matutando muito aquilo. Eu tenho um problema. Quando eu gosto de alguma coisa, eu não consigo parar de pensar naquilo. Então eu fiquei matutando. Falei, nossa, eu gostei daquele carro, gostei daquele carro. E fiquei falando isso com a minha esposa, né? E até então eu tinha um problema sério, né? Eu tinha um gasto muito grande com cigarro. Eu fumava na época, né? Hoje em dia eu não fumo mais. E nessa época, quando eu falo que eu fumava, o significado de fumar acho que pode ser bem diferente do que a maioria das pessoas entendem. Porque eu não fumava, tipo, o normalzinho que a gente poderia chamar de normal, uma carteira de cigarro por dia, né? Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, eram 60 cigarros por dia, né? Em média, eu gastava mais de 40 mil ienes com cigarro ao mês, em média, né? Inclusive, eu para tentar economizar um pouco, porque era muito cigarro que eu fumava, eu já estava assim num ponto que eu tinha que meio que equilibrar ali os tipos de cigarro que eu fumava. Então eu gostava muito de fumar na época o Marlboro de menta, né? Então eu comprava ao mesmo tempo uns cigarros baratos, né, para intercalar ali e tentar fazer durar um pouco mais os meus Marlboro de menta, né? Então assim, tudo porque eu não tinha tanto dinheiro, né? Mas ainda assim eu queria fumar muito. Eu fumava o tempo inteiro. Eu tava o tempo inteiro com cigarro aceso, gente, pra vocês terem uma ideia. E aí, então esse era um problema. Por quê? Porque é um gasto. E você comprar um carro e parcelar ele depois, um carro com valor alto, né? Porque eu queria comprar um carro novo, né? Porque esse foi um ponto. O meu primeiro carro, né? Se vocês ouvirem a história, eu comprei zero. E uma vez que você compra um carro zero, você gama nas vantagens que tem um carro zero. Por quê? Porque o primeiro carro zero que eu comprei, eu simplesmente andei 10 anos sem problema nenhum com ele, né? Não tive nenhum problema, nenhum, sabe? Para não falar que não teve nenhum, eu troquei bateria, porque você chega uma hora, você tem que trocar, né? Uma vez, eu troquei uma vez, eu acho, né? E acho que troquei 2 fusíveis do carro, que chegou um momento que começou a dar problema, né? Só. Então, tipo, basicamente, não teve muitos outros problemas, entendeu? Então, quando você pensa nisso, tipo, eu pensei comigo, eu preciso comprar um carro zero de novo, né? E não quero comprar um carro usado. E aí então eu tava gamado nesse carro, né, na Step Wagon, né, por causa da porta traseira. E aí então eu peguei e comecei a pensar em formas de conseguir comprar esse carro. E bom, como eu disse pra vocês, meu primeiro carro ele era um Mobile Spike da Honda. E como a Step Wagon também é da Honda, naturalmente, e eu sempre levei meu carro na concessionária para fazer tanto as vistorias obrigatórias, tudo sempre foi lá, né? Consertar, qualquer problema era lá, né? Então, naturalmente, eu fui na concessionária e fui tentar fazer um financiamento ali, da Step Wagon zero, né? Eu fui, ainda por cima eu me lembro que na época eu fiquei muito nervoso, porque tipo assim, o tiozinho que me atendia, ele não me dava muita bola. Eu acho que talvez ele não acreditava muito que talvez eu conseguisse comprar o carro, né? Então ele não me deu muita bola. Eu cheguei e falei assim, então, eu tava tô interessado na Step Wagon, na Step Wagon e tal, né? Ele, tá, não sei o que, né? Eu falei, queria tentar fazer um financiamento. Ele, tá ok, né? Ele me trouxe o papel, tá? Falou, pode preencher aí. E me deixou lá, sabe? E aí eu meio que, sem entender direito ali, fui preenchendo tal, né? Do jeito que eu achei que tinha que preencher. Entreguei pra ele e falou, tá, então, na hora que sair o resultado a gente avisa, né? E só. Tipo, não teve muita conversa, não teve muita explicação. E aí depois de um tempo ele me ligou e falou assim, olha, não deu certo, né? Não foi recusado o seu financiamento. E aí eu fiquei muito chateado com isso. Falei assim, puta, que sacanagem, né? Se você... Pensando comigo, né? Se você quisesse vender o carro pra valer, tipo, né? Não tivesse assim, desacreditado de mim, talvez passasse, né?
Eu lembro que eu fiquei tão chateado que eu fui lá e escrevi no Google, né? Da Honda ali, né? Que eu fiquei bem chateado com isso. Falei assim, não sei se esse povo quer ou não quer vender, né? Tipo... E aí, beleza, né? Só que eu sou uma pessoa que, tipo, eu sou muito proativa. Então, do jeito que eu tomei um não ali, né? Logo de cara, eu já peguei e já... Como é que se diz assim? Logo de cara eu já peguei e já peguei... Como é que se diz? Eu já peguei e falei assim, primeiro, eu quero comprar, então como é que eu vou fazer? Aí eu não sei com quem que eu conversei. Eu acho que eu tava conversando com alguém, sabe? Com algum brasileiro. Eu lembro que eu conversei com algum brasileiro e tava falando que, né, não sei o que. Eu tava tentando comprar o carro, não deu certo. Poxa, eu tô chateado, não sei o que. E aí o pessoal chegou e falou pra mim, por que você não vai na Big Motor? Big Motor que hoje é um problema, tá? Ela teve um grande escândalo. Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, tá? Porque eu tô fazendo esse vídeo pra vocês agora em 2025, mês 11, dia 7, tá? E pouco tempo atrás, eu não lembro agora, eu acho que faz alguns meses atrás, acho que foi esse ano, o problema foi no ano passado, né? A Big Motor, que é uma empresa de carros usados, ela entrou num escândalo enorme, sabe? De muito problema, de tipo, o povo vender o carro e aí riscar o carro sem querer e fingir que não tá sabendo de nada, entregar o carro riscado, se levar para fazer vistoria, alguma coisa, os caras vai lá, fura seu pneu para poder cobrar mais coisas. Em outras palavras, eles estavam parecendo aquelas mecânicas do Brasil, né? Que o pessoal sempre fala que os caras ficam tentando te enganar. Tipo assim, mó sacanagem, né? Então eles entraram, sem contar que tava tendo fraude com o seguro dos carros, né? Tipo, porque aí eles aproveitavam que o seguro ia pagar e fraudava tudo. Falava que trocou por peça nova, trocou por peça usada. Então assim, deu um problemão, virou um escândalo enorme. Eu não sei como é que eles não faliram, porque eles quase faliram, né? A coisa ficou realmente feia. Você nem vê mais propaganda na televisão da Big Motor. Tipo, sumiu, né? Eles estão tentando, tipo, ser esquecido por uns tempos. Mas eu comprei, mas eu conversando ali com um brasileiro nessa época, Big Motor tava bombando, né? E aí o cara falou, na Big Motor lá de Matsumoto tem um brasileiro, tal, né? Aí ele me falou que tinha lá, tal. Vai lá conversar com ele, eu acho que ele vai se esforçar, tal, né? Eu falei, beleza, então, vou lá. E eu fui lá. Fui lá, conversei com o cara, né? Falei, tô querendo... Especificamente eu quero uma Step Wagon, né? Espada, né? Cor preta, né? E tal. Aí, conversei com ele e tal, ele já olhou ali e tal, olha, tem essa daqui e tal, não sei o que. Gostei, né? Legal, né? Só tinha andado 120 km, então ela não era zero, mas ainda entrava dentro do que eu queria, que eu não queria um carro usado, né? Então é só 120 km. Nem sei pra que ela foi usada, acho que provavelmente ela era carro de exposição, alguma coisa do tipo, né? Então eu peguei e falei, gostei, né? E então pra mim, isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu cheguei e falei pra ele, olha, comigo é muito simples, eu gostei do carro, eu quero, né? Me ajuda a passar no financiamento, se esforça aí, passando o financiamento pra mim tá ok. E aí nessa época, né? Eu lembro que eles tinham mais de 10 tipos de financiadoras lá, né? Aí ele tentou em várias, né? E aí ele falou pra mim assim, olha, né? Já, sinceramente, ele falou assim, olha, eu tentei em 9 já te recusou. A gente tá na última agora, né? Aí não demora muito, ele, olha, a última passou. Só que assim, os juros vão ser alto, tá? E é muito alto, gente, né? Os juros era 9% ao ano. E pra vocês terem uma ideia disso, o carro ele custaria, era para mim, ficou o seguinte, ele ia custar 3.150.000. Esse era o preço do carro, tá? E eu teria que dar 150 de entrada, né? Sobraria 3 milhões. Esses 3 milhões passaram no financiamento, mas eu tinha que colocar um rochoninho, ou seja, eu tinha que colocar um fiador. O fiador tinha que ter visto permanente, então eu pedi para minha cunhada mais nova, né? Para ela fazer para mim. Passei um perrenguinho, por quê? Porque eles falaram assim, a gente vai ligar pra ela, né? E aí eu falei, então beleza. Aí eu falei pra ela, põe no Viva Voz, né? Fiquei do lado dela, no ouvidinho dela. Aí tudo que eles falavam eu só ia. Tinha que responder sim, não, né? Ou alguma coisa eu ia falando e escrevendo, ia dando, sabe? Eu ia orientando ela como responder, porque ela não entende tanto japonês, né? E se ela falasse que não entendia japonês, não ia passar. Mas aí a gente fizeram as perguntas básicas, deu certo, aceitaram, né?
E só para vocês terem uma ideia, porque depois ali já me falou como é que seria ali a questão ali de juros e tal, né? E como eu falei para vocês, 9% ao ano. E como é que funciona? Eu dividi por 10 anos o carro, né? Eu emprestei 3 milhões, financiei em 3 milhões, e iria pagar 4 milhões e 700 mil. E alguma coisa, né? Mais uns quebrados. Mas, tipo, era mais do que metade do valor em juros, né? Só que assim, fazer o quê? Se eu sou pobre e não tenho dinheiro, tenho que financiar, você faz como pode, né? Então aceitei, né? Aceitei, comprei e dirigi e tava feliz, gente. Eu gostava daquele carro. Ele era um ótimo carro, por quê? Ele era uma Wagon, então ele era grande, né? Só que ele era um carro a gasolina. Nessa época já tava tendo lá as questões de híbrido e tal, mas sinceramente o híbrido tinha acabado de começar, ainda não era confiável, né? Então assim, era um carro a gasolina, mas ele era um carro 1.5 turbo. Então assim, por ser 1.5 turbo, ele tinha o mesmo imposto do meu carro que eu tinha antes, que era um carro 1.5 também, o Mobile Spike. Então assim, o imposto que eu pagava do carro era o mesmo, então não teve aumento, né? O carro ele era potente, porque apesar de ser 1.5 ele era turbo, ele respondia muito bem, corria muito bem, mesmo sendo grande e pesado, né? Corria muito bem. Sabe, eu nunca tive problema com ele, eu gostei muito do carro, eu achava ele confortável, achava ele bonito, né? Eu achava ele muito bom para dormir, para viajar, né? Eu levava o pessoal para viajar também, né? Minhas cunhadas, e o pessoal gostava porque atrás era muito confortável, né? Comparado com... Porque a gente viajava também com o meu antigo carro, comparado com aquele carro era uma maravilha. Era muito bom, gente. Eu tava muito feliz com aquele carro. E andei com ele por um bom tempo, entendeu? E tal. Comprei ele e tava tudo bem. Levei ele, tipo, dirigi ele por cerca de 6 anos, né? E aí eu já vou pular pra vocês, porque, tipo, basicamente eu andei com ele, eu tirava foto, ia pra vários lugares, sabe? Eu amava aquele carro, eu gostava muito dele, né? E, inclusive, eu acho que eu tive uma grande diferença, porque o meu primeiro carro, eu era jovem, né? Então, assim, minha mulher já falava que parecia um puteiro. Por quê? Porque meu carro tinha... começou que ele tinha o velocímetro tudo vermelho, as luzinhas eram tudo vermelha. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a encher o carro de luz vermelha, pra tudo quanto é lado. Então, o carro ficava piscando luz vermelha pra tudo quanto é lado, né? Por isso que ela falava que parecia um puteiro. E aí, quando eu comprei esse segundo carro, eu já tinha passado mais de 10 anos, né? Então, assim, eu já tava me sentindo mais velho. E aí eu já não queria mais mexer no carro, eu tava cansado. Então, nesse carro eu não pus nada. Eu não quis colocar nenhuma luzinha, nada, né? Então, o carro tava muito simples, né? Então, basicamente, era um carro que eu usava para viver, para viajar, para trabalhar, tal, para fazer tudo, né? Ele não era um carro, assim, muito econômico, sinceramente, né? Acho que ele fazia 12, 13 por litro, né? Tudo bem que eu sempre tive o pé pesado, então isso também influenciava, né? Mas, assim, não teve não tem nada numa história, assim, de muito importante para eu contar para vocês nesse meio do caminho. Aí a gente entra quando eu me apaixonei, porque eu vou ter que contar para vocês um pouquinho disso, né? E com relação ao terceiro carro, eu vou fazer um vídeo separado para vocês, mas eu vou entrar um pouquinho nesse assunto para vocês entenderem, né? Depois de dirigir esse carro por 6 anos, eu comecei a ver uma propaganda de um carro da Nissan, que é o carro que eu tenho hoje, né? Que é o Note Aura, né? E dá até para ver aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Ele tem aqui como é que chama? Nos apoiadores de cabeça, ele tem alto-falante dos dois lados, né? Em cada um dos suportes, né? Então, tipo assim, e ele tem todo um conjunto de alto-falantes da Bose já, né? Desde o início, já vem de fábrica. Então, tipo, quando eu vi isso, eu gamei. Porque desde o primeiro carro, meu primeiro carro lá que eu tive, o Honda Mobile Spike, eu não tive dinheiro para trocar alto-falante e tal, nada, mas eu gostava de música, de ouvir música no carro, então eu tinha instalado um monte fiz um monte de gambiarra ali para poder escutar música e tal, né, do iPod e tal. E aí, então, eu sempre tive essa coisa de querer ter um som bom. Quando eu comprei a Step Wagon, ela tinha um som melhor do que o do Mobile Spike, entendeu? Mas mas não foi mexido, era tudo original também, né? Então não tinha nada de especial naquilo. Apesar de que ele veio com, como é que chama? Com navegador dessa vez, né? Porque o primeiro carro que eu tive não tinha navegador, eu usava o celular. Era um som comum, né? Inclusive eu acho que
O primeiro era original, depois eu troquei, comprei um som de 50 mil ienes, né? Acho que não sei se era da Pioneer, de que marca que era. Mas eu comprei também, porque ele era todo vermelho, né? As luzinhas e tal, então combinava, né? E, e aí, então, tipo assim, mas era só isso. O som, ele tinha ali aqueles equalizador e tal, então até que ficava mais ou menos. Já nesse navegador, ele também tinha o equalizador dele e ficou bom, né? Não era ruim, né? Era melhor do que o antigo. E agora, quando eu vi esse carro, eu vi que ele mexia, era uma coisa mais voltada pro som, justamente. Ele era chique, ele era bonito, tinha esses negócios do som, e aí eu falei, nossa, eu gamei nisso, né? Então, como eu falei pra vocês, eu comecei a pensar, não conseguia parar de pensar o tempo inteiro. Nossa, gostei daquele carro, né? E aí, eu lembro que, antes de eu entrar nesse assunto, eu preciso primeiro voltar pra quando eu comprei o segundo carro, tá? Quando eu fui comprar o segundo carro, eu tava falando pra vocês que eu fumava, né? E gastava 40 mil ienes por mês. Aí eu comecei a falar pra minha mulher, eu quero comprar um carro. Eu tô decidido, eu vou comprar a Step Wagon, né? Aquele que a gente viu lá naquele evento. Aí minha mulher falou, mas a gente tem dinheiro pra isso? E eu falei, não, né? Ela falou, então como é que nós vamos fazer? Eu falei, eu vou parar de fumar. Aí ela, sério? Você vai parar? Eu falei, vou. Você vai conseguir? Eu falei, olha, não é questão de conseguir ou não. Eu não vou ter outra alternativa. Se eu comprar o carro, ou eu pago o carro, ou eu pago o cigarro. Porque não tem dinheiro. O dinheiro do cigarro vai passar pro carro, né? E ela falou assim, olha, porque ela sempre foi contra eu fumar, né? Então falou assim, olha, se você conseguir parar de fumar, por mim, tá ótimo, né? Então foi dentro dessa promessa que eu fui lá e fui lá tentar fazer o financiamento. E aí passou, né? Como passou, eu me decidi que ia parar de fumar. E, inclusive, tá no meu Facebook lá, né? Tem lá no meu Facebook. Eu fumei até o dia de pegar o carro. E aí, quando eu peguei o carro, foi quando, então, eu, tipo assim, eu parei de fumar. Eu fumei meu último cigarro. Aí após fumar meu último cigarro, eu fui de trem até a Big Motor, comprei o carro e a partir daquele dia eu parei de fumar. Então, basicamente foi assim que funcionou. Essa parte da compra e essa parte dos cigarros, né? Então, voltando ali pro finalzinho da história, eu gamei agora dessa vez nesse carro da Nissan, né? Aí mais uma vez falei pra minha mulher, eu gamei naquele carro, não tem jeito, eu quero comprar ele, né? Eu quero tentar ver se eu passo no financiamento. Aí ela, mas como é que faz, né? Com esse carro aí, você não tá pagando ele ainda? Por quê? Porque eu só tinha andado ele 6 anos, né? E eu tinha financiado por 10, né? Eu falei pra ela, né? Falei, sim, é um problema. Mas assim, eu quero esse carro, né? Vamos ver se passa, né? Vamos ver o que vai dar disso, né? E aí eu fui lá, fiz toda a conversa com a mulher lá da concessionária e tal. Deu tudo certo a conversa. Preparei todos os negócios. Aí eu fiz ali como é que fala? Não é bem um orçamento para ter uma ideia. Eu vi que o carro ia custar mais de 4 milhões. Mas eu vi que, tipo assim, eu fui lá, fiz uma pesquisa, fui na Big Motor para fazer uma pesquisa de quanto que eles pagariam no meu carro, para vender o meu carro para eles, né? E eles me falaram que iam me pagar 1.200.000. Faltava eu pagar 1.800.000 de parcelas, né? Então você pensa, eu emprestei 3 milhões, paguei 6 anos, mais da metade do tempo, né, dos 10, e ainda faltava bem mais da metade do valor, né? E aí, então, eu queria inclusive trocar de carro por isso, porque os juros eram muito altos, entendeu? Daquele carro, né? Então eu não queria pagar mais 4 anos. Por isso, como era o mesmo valor de financiamento, se eu trocasse para esse, eu ia pagar 4% ao ano, né? Então, por isso eu fiquei naquela coisa, quero trocar. E aí, então, fiz ali, eu vi que eu ia perder 600 mil, né? Mas a longo prazo, eu ia perder menos, se fosse pensar, pegando esse carro, né? Então, foi por isso que eu peguei e tentei fazer o financiamento, passei. E como passei, então, fui lá na Big Motor, vendi para eles o carro, né? Paguei a diferença, porque aí, para você poder acabar com o financiamento, você tem que pagar a diferença, né? Eles pagaram uma parte para lá e depois eu tinha um prazo para eu pagar a outra parte. E aí fechei a dívida, consegui terminar de fazer ali a compra do carro, né? Desse carro. E aí a gente entra no que a gente poderia chamar de o problema final, né? Quando eu vendi, logo depois que eu vendi o carro na Big Motor, não demorou muito. Foi uma coisa de alguns meses. Foi quando deu a grande polêmica da Big Motor.
Aí eu ainda pensei, falei, meu Deus, ainda bem que eu consegui vender meu carro. Porque, dependendo da época, eu não ia conseguir vender meu carro. Eles estavam naquela coisa de alta do preço dos carros usados e tal. Então eu consegui um preço mais alto do que o normal. Só que tava bem perigoso aquilo, sinceramente. Porque se eu demorasse um pouquinho mais e viesse o problema, depois a Big Motor sofreu. Porque todo mundo começou a querer vender o carro. Todo mundo perdeu a confiança na Big Motor, né? Então eu dei muita sorte nisso. E foi assim que, no caso, eu comprei o meu segundo carro e depois vendi. E acabei com isso perdendo mais de 600 mil ienes, né? Mas a longo prazo eu tenho certeza que eu saí ganhando, porque como eu falei para vocês, juros de 9% ao ano, ainda tinha 4 anos só pagar, né? É muito melhor esse daqui, que os juros é de 4% ao ano. Inclusive naquela época eu acho que eu pagava 37 mil ienes por ano, por mês, de financiamento, enquanto que nesse carro atual eu pago 40.700. Então a diferença é pequena, né? Nesse financiamento, né? E mais uma vez aqui também foi 10 anos, então agora é continuar pagando e vivendo de boa. Então, de maneira geral, eu acho que eu tenho para falar para vocês é isso. Bom, espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Inclusive, se vocês quiserem ver esses carros que eu falei para vocês, eu tenho vídeo no canal apresentando os meus carros que eu já tive, né? Então, vocês podem procurar lá, entendeu? Que aí vocês vão ter isso aí mais bem explicado, tá ok? Bom, mas sem mais delongas, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau. Mas como é que eu faço aqui com thumbnail? Deixa eu pensar assim. Nossa, eu não sei o que eu faço com thumbnail hoje. Vou fazer. Pior que não tem pra que eu fazer uma careta, né? Fica assim, fica desse jeito. Então é isso, gente. A gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.